E nós precisamos fazer jus a essa confiança do Senhor para conosco. Tendo em vista que o Senhor Jesus virá em uma data repentina, quando ninguém estiver esperando. A palavra compara até mesmo como um ladrão. Se o dono da família, o chefe de família, o dono da casa souber em que momento virá o ladrão, ele vai vigiar. Ele vai trancar com ferrolhos todas as portas e janelas. Mas o ladrão virá no momento em que todos estarão o quê? Dormindo. E a meia-noite está marcando esse período de semana em que nós estamos aqui na parábola das 10 virgens, onde somente a metade delas teve o privilégio de poder contar com a ajuda do Senhor. Será que Deus desprezou e expulsou as outras 5 porque Ele foi injusto? Deus, Ele é coberto de justiça. Mas a terra toda está passando por um momento de dor, quando o Espírito Santo fala e nós conseguimos ouvir. E bater insistentemente, para conseguir pela força entrar. Pela força da renúncia, pela força do amor, pela força do eu não sou nada, pela força do quebrar minha língua, pela força de abandonar a soberba. A porta, ela vai fechar. E nessa hora, o Senhor vai contar com apenas metade. Metade dela vai atravessar os portais e vai cear com o Senhor. Metade dela. Existem 2 igrejas sempre no mundo inteiro. Dentro de cada igreja, 2 igrejas. De qual parte, de qual delas você está fazendo parte? Se eu olhar para dentro de mim, eu vou ter vergonha das minhas atitudes. E eu vivo buscando na casa do oleiro, Senhor, não me deixa sair da casa do oleiro, me ajuda a me ajudar. Me ajuda, Senhor, a controlar a vigilância. Nós estamos nessa semana em período de vigilância. 10 virgens, 5 virgens, 5 prudentes. Onde eu estou, Senhor? Senhor, às vezes eu me pego sendo louca, nécias, imprudente. Mas eu não posso sair do grupo das prudentes, das sábias. Eu não posso sair dali. Então, Senhor, deixa eu reconhecer aqui o meu erro. Senhor, eu confesso para o Senhor. Eu falei, Senhor, que a vigilância dos meus pastores é palhaçada. Eu quero que o Senhor me perdoe, renove a minha aliança. Deus está sempre pronto a fazer isso, renovar a aliança. Mas é preciso, amados, não cometer o mesmo erro. Porque nós estamos sendo comparados àquela pessoa que olhou no espelho e logo depois esqueceu sua fisionomia. E Deus fala: tolo, está pensando que você me enrola, está pensando que você me engana, me pediu e eu te perdoei. Quantas vezes você pensa que eu vou ter longanimidade contigo? Até mesmo Deus tem os seus limites. Então vamos vigiar, porque se nós estamos sem comunhão pessoal com o Espírito de Deus, naquele grande dia, por Ele nós não seremos lembrados. Seremos deixados. E é preciso nós estarmos em comunhão pessoal, individual, íntima, com o Todo-Poderoso, aquele que, volta a dizer, tem a foice na mão para fazer a separação. É preciso estar atento e alerta. Em Mateus 25, ele também tem o propósito de nos advertir sobre o que anda acontecendo com a igreja na terra e também a volta gloriosa do Senhor Jesus. Como nós aprendemos nessa parábola? Mateus 25 tem nos ensinado que alguns candidatos serão deixados para trás. E por que serão deixados para trás? Pela negligência, pela falta de vigilância. Porque dormiu em tempo que não foi dado a ele dormir. À noite nós dormimos e também durante a noite vigiamos. Senhor, eu vou me deitar e vou dormir igual Davi. Guarneça, Senhor, o meu sono, que eu deito e eu me desperto porque o Senhor é comigo. Minha mãe, ela sempre falava assim: gente, ó, todo mundo já orou? Era bastante pessoas. Já orou todo mundo? Não deita como um burro para amanhã levantar como um cavalo. Minha mãe falava isso direto.
É preciso, porque quando nós dormimos, se o ladrão entrar na pontinha do pé, tiver um sapatinho de algodão, um pé, não faz barulho nenhum, né, Zé? Sapatinho de algodão não faz barulho. Ele entra, rouba, vai embora, e o dono da casa, quando acorda, ué, cadê a TV daqui? Cadê o computador daqui? Foi levado. Ué, e o dono da casa? Estava dormindo. Por isso Deus fala, desperta do sono da indolência. Porque somos amados de um Deus que não cochila, um Deus que não dorme. Mas nós sim, pelo nosso lado falho. Em Mateus 25, verso 8, fala assim: dai-nos do teu azeite, dai-nos do teu azeite. Mas acontece, amados, que o que é teu, e o que é meu, pelo menos foi o que a minha preciosa mãezinha me ensinou, e eu guardo até hoje no meu coração, não esqueci não. O que é teu, o que é meu, com Deus não é diferente, Ele dá para todos. Por que aquelas 5, quando deu o momento delas precisarem do azeite, elas não tinham nada na sua reserva? Mas tinha 5 que tinha azeite na sua reserva, além de ter na sua lamparina que estava acesa e consumindo o azeite. A lamparina, quando está acesa, ela consome o querosene, o que tem ali dentro, o óleo, né? Ela consome. Quer dizer, as 10 receberam o óleo, mas chegou um dado momento que ela falou: dai-nos do teu. Não dá não, dá não, dá não. Isso não se dá, isso não se vende, isso não se empresta. Uma vez, em 1 Samuel, Saul emprestou a armadura para Davi. Os irmãos lembram o que aconteceu? Davi não conseguiu sequer andar com aquela armadura, porque a armadura estava no tamanho do corpo de Saul. Não era no tamanho do corpinho de Davi. Quando Davi não conseguiu andar, arrancou aquela armadura e percebeu que o seu corpo não se adequava àquilo ali, ao tamanho daquela armadura que lhe foi emprestada. Mas acontece que, para nosso consolo, o Senhor mostrou para nós o exemplo da fiel e verdadeira, ungida e abençoada armadura vinda de Deus em Efésios capítulo 6, verso 11. Você que um dia vestiu a armadura de Saul, quero te convidar para Efésios capítulo 6 para você revestir-se da armadura de Deus. Revesti-vos. Ele podia falar vestivos. Mas ele sabe que o ser humano é tão falho que vira e mexe está querendo imitar alguém. Vira e mexe está querendo estar na sombra de alguém. E aí ele fala: revesti-vos da armadura de Deus. E agora, para nos auxiliar de uma maneira mais perfeita, ele oferece também a espada, o capacete, o calçado. Ele quer a igreja em condição de um fiel soldado. Nós revestimos da armadura de Deus. A unção de Deus, amados, nós não compramos com preço conhecido nessa terra. A unção de Deus é conquistada. Não se empresta a unção de Deus, mas nós podemos contagiar alguém com a unção de Deus na nossa vida. Agora, observa a diferença dessas duas pessoas. Aquele que tem a unção de Deus, ele vigiando, zelando e cuidando, a unção de Deus vai permanecer eternamente sobre a sua vida. Mas aquela pessoa que está sempre contando em ser contagiado com a unção de alguém, quando esse alguém se aparta dali, a unção dessa pessoa acaba. Acabou. Dentro da igreja, quando a palavra é anunciada, eu sinto gostoso, eu me sinto seguro, eu me sinto protegido. Saiu da igreja, está diferente. Estou me sentindo comum, um ser humano comum, exposto a perigo, tenho aí sensação de fraqueza, preguiça de ler Bíblia, mais preguiça ainda de orar de madrugada, renunciar ao meu sono, o sono é muito forte, sabe? E acontece que a unção de Deus nós conquistamos, nós não conseguimos comprar. Quanto você paga pelo ar que você respira? Quanto você paga
pela força de caminhar? Quanto você paga pelo privilégio de enxergar? Quanto você paga pela honra de poder tocar, amar? Quanto você paga? E às vezes não damos valor a isso. E aí Deus então permite a gente ver pessoas sem determinados órgãos no seu corpo que faz tanta falta. Só para a gente poder sentir. Mas Deus é tão maravilhoso, poderoso, gostoso esse nosso Deus, que Ele vai lá no íntimo daquele que não tem a sua visão e diz assim: o colírio da graça é colocado em seus olhos espirituais, não é no físico. E aí nós podemos então conseguir ver que Deus, Ele é tão milagroso e tão perfeito no que faz, que Ele nos dá a condição de falar: Senhor, o dote maior já foi pago por Jesus com a própria vida. Agora o mínimo do mínimo eu preciso pagar também. Por isso que às vezes nós ouvimos alguns irmãos olhando para o outro falando: você já pagou o preço no jejum? Você já pagou o preço na oração da madrugada? Você já pagou o preço na confraternização? Você já pagou na comunhão? É isso, amados. É o mínimo do mínimo. Nós estamos orando, comungando, jejuando. E ainda assim chega no sábado que foi separado para nós jejuarmos pela família, pela própria. Ainda há quem esquece. Mateus capítulo 25, eu quero destacar 3 versículos 7, 8 e 9. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. Aqui é revelado a convicção das 10 virgens fazendo o certo. Eu estou convicto que Jesus tocando a trombeta eu vou para a glória. E Deus diz assim: não se engane, se examine o homem a si mesmo e depois participe do corpo e do sangue para ser um com Cristo cabeça e a igreja membros. Porque muitas vezes quebramos essa aliança. E todas as virgens se levantaram. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E quando apaga, entra em trevas. Entrando em trevas, quem está em trevas diz assim: fechei um pouquinho os meus olhos. E quando eu abri, eu já estava acostumado com a escuridão em minha volta. Não é assim que acontece? Quando dá um blackout, acaba. É blackout que fala? Acaba a luz. Quando acaba a luz, você tem a luz do poste, mas dentro de casa está sem luz. Então você faz assim. Quando você, tem a penumbra, dá para enxergar onde está isso, aquilo, aquilo outro. Não é assim? É assim que acontece quando as pessoas se desviam da presença de Deus. Chega lá no mundo, aquela escuridão tremenda. Seus olhos espirituais têm uma escama dada por Satanás. E elas acostumam com a escuridão. Que Satanás vai tirando a escama devagarinho, até aquela alma se adaptar à escuridão. E Deus aqui está trazendo essa advertência: seja lâmpada acesa. Prova para o Todo-Poderoso que essa chama não pode apagar. E se o pavio que fumega deixar a luz, corra para a casa do oleiro, o Espírito Santo vai soprar o pavio. E esse pavio que fumega, ele volta a iluminar-se. O que não pode é acomodar-se com a escuridão. Dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Nós falamos de vigilância em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. No verso, Lucas 12. Estejam, 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Com licença, irmãos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias ou as vossas lâmpadas.
e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Hoje, nós falamos de uma igreja terrena, onde o Espírito Santo bate a porta do coração do homem. Abre a porta, porque eu quero compartilhar contigo e tu comigo. Essa porta possa se abrir. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Isso aqui, eu vejo o Senhor Jesus pela fé servindo a igreja na bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus será o garçom da igreja. Meu Deus, que privilégio, que merecimento é esse? Meu Senhor Jesus. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Achar servindo. Servindo a quem? Primeiro ao Senhor, a obra, uns aos outros. E o teu ministério, você escolheu servir, o teu ministério, ele precisa ser honrado por você, principalmente quando estiver em meio de pessoas que não confessam a sua fé. Deixa eu vigiar minhas palavras, porque fulano, beltrano é ímpio e precisa saber que eu dou um valor tremendo à minha igreja. Meu vizinho precisa saber que eu dou um valor tremendo à minha igreja. O meu cabeleireiro precisa saber que eu dou um valor tremendo à minha igreja. O meu barbeiro também da mesma forma, precisa saber que eu valorizo a minha igreja. Sabe, amados, onde colocar a planta dos pés, levar a alegria de divulgar um evangelho no qual você está servindo. Se eu fizer o contrário, vai ser o mesmo que o irmão Alisson botar a mesa, me convidar para o almoço. Eu chego lá, eu como e o mesmo prato eu estou comendo, eu estou vomitando dentro do prato, eu estou comendo de novo, estou vomitando de novo dentro do prato. É isso que a Bíblia diz. É comparado com um cachorro, como um animal de rua sarnento, que vomita, come, vomita, come. Meu Deus, olha isso. Nós não fomos chamados para isso. Jesus não entregou a vida como um dote, tudo que ele tinha, eu vou dar tudo que eu tenho, pela vida daqueles que o meu Pai me mandou fazer essa obra. Agora o Senhor Jesus, quando foi, confiou a mim e a você. E o que é que eu tenho feito com isso que ele me confiou? A mim e a você. Eu preciso vigiar mais. Lourdes, acorda, em nome de Jesus. E faz a obra dentro daquilo que o Senhor te ensinou. Porque se eu amo o meu Pai, eu preciso fazer o que Ele me mandou. Se eu amo o meu Pai, eu preciso testemunhar, às vezes até sem palavras, porque as palavras estão levando muitos para o inferno. Eu preciso até sem palavras divulgar o Evangelho de maneira calada, silenciosa, mas o mundo olhar a minha vida e ver que eu sou diferente. Ver que o Senhor, quando chegar, vai me encontrar fazendo assim. Sabe, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós apercebido, porque virá o Filho do Homem quando não sabeis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre servos para lhe dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade te digo que sobre todos os bens os porá. Vale a pena eu ser vigilante, vale a pena eu ser vigilante. A minha vontade é abrir a boca, não, mas papai não quer. Eu quero ser vigilante, eu quero subir. A trombeta está tocando, eu quero subir. Deus está dizendo para mim que quando eu olho para a porta da igreja, muitas pessoas estão indo, mas aqueles que precisavam estar lá dentro, agendados, já estão. A porta fechou, agora eu estou voltando para casa. Eu não posso participar do culto com os meus amados irmãos. Por quê?
eu não posso. Está aí, ó, o exemplo. O retrato do nosso futuro está diante de nós. Nem todos podem participar dos cultos. Nem todos poderão participar das bodas do Cordeiro. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, a porta fechou. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis, e o servo que soube fazer a vontade do seu Senhor, e também não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que com muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito se lhe pedirá. Quantas pessoas querendo aparecer com títulos, com credenciais, com posição e fama, poder, e o Senhor está dizendo aqui, ó, nada disso tem valor, naquele grande dia, nada disso será lembrado. Louvado seja Deus. E ouvi uma grande voz do céu, Apocalipse capítulo 21, verso 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu povo. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eis que faço nova todas as coisas. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas nós ficamos aqui, a quem vencer. Louvado seja Deus. A quem vencer. Ao que está sentado sobre o trono, eis que faço nova todas as coisas, diz, escreve, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus. Amém? E ele será o meu filho, poderoso Deus. Nós confiamos, meu Senhor, na promessa dessa palavra gloriosa. Nós acreditamos, meu Senhor, que o Senhor tem esperança, que o Senhor acredita. Nós acreditamos, meu Pai, que o poder que é em Ti é suficiente para nos dar a condição de ir até o fim e sermos vencedores em Cristo Jesus, como ainda somos. Hoje, pela Tua compaixão e graça, podemos ver, meu Pai, o Senhor nos ensinando com tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Senhor, que nós vamos a dar valor, meu Pai, ao tudo que foi feito na cruz do Calvário e através dela, através de Jesus, conquistar, meu Pai, a entrada, aleluia, no céu e sermos eternamente, meu Pai, moradores contigo dessa bênção. Senhor, abençoa os nossos irmãos online que nos assistem, conceda a Tua bênção nos lares, entra com a providência do Senhor, meu Pai, dando saúde, dando vida, dando restauração, libertação, cura, providência. Meu Senhor, socorre a família, em nome de Jesus nós te pedimos, fortalece-as para louvor da tua glória, vem curando, meu Pai, vem curando da mentira, da soberba, vem curando de tudo que impede a comunhão com o Senhor. Se há em nós algo que impede, se hoje o coração parar de bater, Senhor, nós precisamos estar diante de Ti para morar com o Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro do inferno, livra-nos da segunda morte. Tenha piedade da Tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.